de provisa el viento rápida me llevo y me echa a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando feliz me encuentro más alto que el sol. Y mientras ya en el mundo sale con el paso de mí, una música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul, y de improviso del viento rápido me llevo y me echa a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E amigos do canal Juripé, estamos aqui no meio de uma festa cigana no município de Ouricuí. Hoje a gente vai bater um papo sobre o povo cigano, sobre os costumes ciganos, sobre essa reminiscência da Índia que atravessou os oceanos e chegou no Brasil. Estão espalhados pelo mundo inteiro, falam um idioma chamado romanês. E é uma festa sensacional, as pessoas muito alegres. Vamos lá, a festa vai começar. Como se o meu coração fosse feito de aço, pedir pra esquecer beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. E disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar uma boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. E disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Amigos do canal Juri, hoje em dia os ciganos eles não estão mais com as roupas, as vestes de antigamente, mudaram. Verdade. Hoje eles estão homogeneizados, ou seja, ficam iguais às pessoas da cidade. Mas no passado era uma indumentária muito bonita, muito atraente, e que Zefinha, ela é uma das poucas remanescentes daquela época, quando eu era criança, que eu vi os ciganos passarem nas cidades, e era exatamente com a roupa que Zefinha tá agora. Dê um close aqui em Zefinha. Bota o close.
mais fáceis de encontrar, muito difícil. Vamos lá, vamos dar olha a indumentária dela. Esse aqui, ó. Anéis, ouro, prata, corrente de ouro, uma saia longa, bordados. Zefinha, você andou muito na rua, nas estradas? Graças a Deus. Não é? Era sempre com essa roupa? Era assim que as mulheres se vestiam? Era toda a vida minha roupa. Todas. Mas assim, os ciganos andavam com esse tipo de roupa aqui, não era? Era tudo assim, era? E por que hoje as ciganas não usam mais esse tipo de roupa? Por causa que, sabe o que é? É porque estão civilizadas. É, né? Mas antigamente era todo mundo com essa Todo roupa. mundo com essa roupa. Não era nem bonita e nem era ruim. Era, né? Era. E dava muito trabalho pra lavar, pra essas coisas? Não, ainda. Ia pro assunto, tomava banho, tomava roupa. Lá mesmo, né? Muito bem, né? Vamos lá, vamos partir agora para um bate-papo com ciganos mais velhos, para vocês conhecerem um pouquinho dessa tradição, dessa cultura milenar que rodou desde a Índia, que chegou aqui no Brasil. A gente está falando de uma tribo de ciganos diretamente de Ouricuri, Pernambuco, sertão de Pernambuco. Muito interessante, uma história, uma genética que veio da Índia. Está radicada no sertão pernambucano. Vamos lá, vamos bater papo. Bem, amigos do canal Jurídico, essa é uma ótima oportunidade de vocês conhecerem o povo cigano, a cultura cigana, a genética cigana. Ciganos, eu já andei pesquisando na internet antes de começar o programa. A maior pista que se tem sobre eles é a língua. A língua se chama romanês, ou romani. E é uma língua que ainda hoje tem línguas irmãs na Índia. Foi assim que descobriram a origem dos ciganos, através da sua língua. Ainda hoje na Índia existem alguns idiomas que são semelhantes ao romani, mais ou menos como o espanhol e o português, são línguas assemelhadas, são línguas que se parecem. E aí alguns estudiosos acabaram fazendo uma pesquisa sobre a língua. E aí começaram a ver que os troncos da língua, eles ainda permaneciam vivos na Índia. E aí foram feitos exames genéticos também. E esses exames genéticos, eles mostraram que houve uma diáspora. Diáspora é uma dispersão do povo cigano através da Índia. Eles não se sabe exatamente o motivo por que eles saíram de lá, mas há cerca de 2.000 anos, 2.000 ou 3.000 anos, houve uma dispersão. E o Brasil é um dos pontos de encontro de uma cultura milenar, de uma cultura espiritual, de uma cultura rica em arte, em dança, e que já rodou por todos os lugares do mundo. Os ciganos, eles são nômades por natureza. A natureza deles faz com que eles andem muito, gostem de estar em vários lugares. E isso fez com que os ciganos atravessassem o mundo. E o mais interessante, antes da gente começar as entrevistas propriamente ditas, é que todos partiram da Índia, tanto os índios brasileiros como os ciganos. E hoje aqui em Pernambuco nós temos índios que vieram pelo Estreito de Bering, ou seja, vieram pela direita do mundo, e os ciganos que vieram pela esquerda, vieram pela Europa. Então todos esses povos saíram da Índia ou da Ásia de uma maneira geral, um pela direita, o outro pela esquerda, um veio pelo mar, atravessou navios. Dizem que os primeiros ciganos no Brasil vieram ainda em 1550. E os índios pelo Estreito de Bering já chegaram aqui há milhares de anos. E ambos estão aqui com suas culturas milenares, com suas tradições, com suas características. Então quero dar saudações a todos os ciganos que aqui estão, para que a gente comece a bater um papo sobre o que é a cultura cigana. Vou começar com seu Genesi,
que é um ancião dos ciganos e que ele sempre tem boas histórias para falar sobre os ciganos. Seu Genesi, por favor, por que os ciganos não vivem mais andando, não vivem mais no mundo, não vivem mais nas estradas? O que é que aconteceu que hoje em dia a grande maioria dos ciganos, ele hoje vivem em cidades, vivem em casas, já não há mais aquela história de morar em barracas, nas estradas, nas cidades, etc. Animal. Não, sabe por quê, doutor? Sabe por que nós deixamos de andar pela estrada e pelo mundo? Porque a família cigana era muito criminada. Criminada do povo, que não era cigano. Que havia um furto aqui numa propriedade, um cigano passava atrás, o ladrão era o cigano. O ladrão roubava na frente, o cigano passava atrás. O ladrão era ele, a polícia pegava, batia, demoralizava, fazia tudo quanto era de ruim, se ele merecer. Havia muitos ciganos foi preso e desmoralizado por causa de um ladrão, por um caso que ele nunca fez. Não acontecia absolutamente nada e eles é que levavam a culpa. Ia desmoralizado. Foi por isso que o cigano abandonou essa história de andar pelo mundo subindo e descendo, porque ele era discriminado. Chico, você me falou uma outra hora que antigamente os ciganos, eles ainda andavam em barracas, ainda sempre podia levar uma arma, aquela coisa toda. Hoje em dia a bandidagem não deixa mais, né? Você não pode ter arma, o bandido pode ter, e aí o cigano não tem mais como se defender nas estradas, tudo. Fala um pouquinho sobre isso, como era essa vida de andanças. O cigano deixou de andar pelo mundo também por causa de uma grande coisa, uma importância sobre as crianças, sobre os adultos mais velhos, ciganos, e a gente se arranjar, que na tradição da gente, morar debaixo de uma barraca, através de um elemento qualquer, vir fazer uma coisa com uma criança, com um adulto, ou então com a gente mesmo, si próprio. A gente não pode se defender, a gente não pode usar uma arma mais, a bandidagem usa. E a gente viver através de uma barraca vai correr perigo, um risco muito grande para as crianças e para os mais velhos. A gente não pode se defender, a gente não pode usar uma arma, que a lei não deixa mais, e certo mesmo por isso, mas os bandidos usam. Eu queria dizer que o cigano só mexe com quem mexe com ele. Cigano, a lei de cigano é essa, só mexe com quem mexe com ele. A vida do cigano é a vida comum, não pertence a ninguém, só pertence a ele mesmo. E alguém que chegue e queira uma ajuda, a gente podendo ajudar, a gente ajuda. Não de uma forma criminosa, de uma forma amorosa. Só isso mesmo. Chico, me diga uma coisa, seu Genecinho, dona Zefinha, quem quiser, por favor, pode responder, fique à vontade. Tá respondido. A gente ouvia falar muito daquelas ciganas que liam mão, baralho, tinha tarô, assim. tinha... E aí, dona Zefinha, ainda tem muita cigana que faz eu isso? também leio. A senhora lê? Eu leio. E é? Abre aqui a mão. Mas Deixa. não pode ler assim, é? Abre a mão, deixa eu ver. Não, mas tu pode piar facão. Não, eu sei. Olha, benza-te Deus, tenha a vida cumprida e melhor coisa que Nossa Senhora lhe deu. Diga amém. Cismado de cochiche, braço passado, passou lado positivo. Agora é muito tolo para seus amigos, mas porque é amigo que lhe chega. Tá compreendendo? Agora no ponto do seu viver ter sido muito querido, como um prato de doce, mas escolhedor. Valeu? Muito bem, dona Zefinha. Mas assim, e as novas, as ciganas novas, continuam, porque o que eu tenho prestado atenção é que, de uma maneira geral, nessas culturas mais antigas, os velhos ainda guardam as tradições, guardam a língua, mas os mais novos às vezes vão se misturando muito com as pessoas da cidade e vão perdendo essa característica. É verdade. Me diga uma coisa, as ciganas mais novas, o pessoal mais novo, tem essa característica de ainda cortar um baralho, de ler uma mão, ou estão perdendo isso? As novas não se interessam Não mais? interessa mais não. É não, né? De jeito nenhum. Tá se acabando. Tá se acabando tudo. Agora, infelizmente, porque uma das maiores características do cigano é essa questão da quiromancia, de saber ler mão, etc. Verdade, que é uma das coisas que mais divulgou a cultura cigana no mundo. Então, sem dúvida nenhuma, é uma perda. Agora, pelo menos, a língua de vocês, eu já notei que é uma língua que é bem usada. Por exemplo, eu sempre tenho contato com os índios de Pernambuco, e os índios de Pernambuco, tirando os Funiô de Águas Belas, nenhum outro índio fala mais o idioma índio.
apenas os fundiou. Eles foram se misturando, etc. Essa história da língua. Por que vocês valorizam tanto a língua ainda? E todos ainda sabem falar, se comunicar. Inclusive eu vejo vocês conversando muito na língua cigana. Vamos lá, Chico. E depois eu quero que meu nosso amigo aqui, mais velho, também faça. Vocês já encontraram outros ciganos de outras tribos que vocês nunca viram na rua? E aí, deu para se comunicar com eles, deu para conversar na mesma língua? Já aconteceu isso? De vocês encontrarem nas estradas? Vai lá, Chico. A gente já teve muita oportunidade de se encontrar com tribos, parentes da gente mesmo que a gente nem conhecia mesmo. E chegar assim, ser bem-vindo, ser bem recebido como a gente chega e recebe bem. E todo mundo. Agora também já chegamos assim, tribos e outros ciganos, família por longe. E todos os ciganos são família. Mas teve negócio de desamizade também, de não poder se coligar a ciganada do Brasil inteiro, que existe aqui no Brasil, se coligar e se juntar e formar só uma equipe mesmo grande, porque a nossa família está tudo separada, um canto, outro no outro, e por isso é a desunião e a união nós temos, os outros ciganos, desunião também. E existe muito cigano no Rio de Janeiro, em São Paulo, Paraíba. Onde é que tem cigano aqui no Brasil? Onde tem mais cigano aqui no Brasil se chama na Souza, na Paraíba. É bastante cigano demais, é quase sem contagem. É demais, cigano demais. A gente aqui somos família deles lá também, mas que é pouco à vista lá. Aqui a gente mora pouco assim, lá ainda vive de barraca ainda. Lá tem uns que moram em casa e outros tem um terreninho, não pode construir casa, vive de barraca. Mas o terreno eles mesmo compram lá e sobrevivem de negociar, alemão ainda. Tem muitos que sobrevivem, tem muitos ciganos que sabem ainda ler a mão, ler o pensamento da pessoa. Não todos os pensamentos, só Deus é quem pode ler o pensamento de todos e todos os pensamentos. Ó, a gente teve a surpresa até de ouvir um jumento aqui gritando, que isso não deixa de ser uma coisa bem do interior, não é verdade? Isso aí é uma característica bem muito. Pelo menos a gente teve a sorte de ouvir um jumento aqui gritando. Ô, seu Genesi, venha pra cá. Eu quero que o senhor dê uns testemunhos aqui. Vamos lá. Seu Genesi, nas suas andanças, a gente sempre ouve falar, também era uma coisa muito conhecida das ciganas, que antigamente, pelo menos, os ciganos gostavam, pelo menos algumas ciganas, de rogar praga. Quando a cigana rogava uma praga, a praga pegava de verdade. É verdade essa história? Quando o cigano joga uma praga, a praga pega pesada mesmo? Se for positivo e merecer, pega. E essa história das ciganas, quando a cigana joga uma praga, a praga pega, o cachorro morre, que história danada é essa aí? Sabe o que é, doutor? Que a praga pega quando a pessoa diz o que o outro não fez, que Deus também sabe que aquela pessoa não praticou aquelas coisas, o povo fica alimentando, o cigano abre a boca, se vê atingido, abre a boca e pede a Deus. Para ele se acabar em água, em sal derretido dentro d'água, como o povo chama. E na miséria, Deus para trás. O senhor estava me contando uma vez que o cachorro ia pegar a mulher disse, pá, conta essa história, Chico, pra gente do cachorro, que o cachorro ia pegar. Deixa o pai contar, que o pai é quem sabe dessa história do cachorro? Sim, a história do cachorro. Isso aí era um cabo criminoso valente que só queria ele na casa mesmo. Quem passasse na porta dele que ele não conhecesse, ele matava. E tinha a cachorra dele que vinha morrer de pegar o povo na estrada. Uma cigana velha foi pedir uma esmola, o cara que não conhecia, esse cara. Não sabia que ele era, aí quando chegou no terreno da casa, a cachorra botou na véia, o cara estumou. A cachorra pegava a véia disse, eita feliz! A cigana velha disse, eita feliz, a cachorra caiu morta. Aí o cabo dono da cachorra se ajoelhou e pediu benção a véia. Vixe Maria! E deu comer a ela, e deu feira e deu dinheiro. Deu mais dinheiro e deu uma feira a ela e deu de comer na casa e chamava ela de mãe velha. Ô, gente, me diga uma coisa. Quando a gente era. Lá em Guaraci, a terra de minha mãe, tinha alguns ciganos que não eram muito queridos, não, porque de vez em quando desaparecia uma galinha, desaparecia uma coisa. É verdade mesmo essa história que tinha um ou outro que ainda pegava uma galinha antigamente, era? Tinha muito cabo sério. Verdade, às vezes, na tribo dos ciganos, quando andava pelo meio do mundo de barraca, os nossos aqui mesmo, a gente se arranchava num canto
que cigano que malinava era obrigado a polícia vir e botar a gente para ir embora, dar 24 horas para a gente ir embora. Por causa de um só, os outros sofriam, a polícia castigava todos os ciganos. Por causa de um cigano, não sabia também o nome, não era identificado nas cidades, só via pelas caatingas, morando por mato, atravessando cidade em cidade. Com medo já, através da história que o doutor falou, que a gente, na nossa descendência, veio da Índia, atravessando os oceanos, então abarca o abraço, entendeu? E pois é desse jeito a nossa vida. Corre uma lenda que Dom Pedro I e Dom Pedro II eram ciganos. Tu sabe dessa história ou não? Não. Sei. Meu pai é quem sabe. Dom Pedro II, Dom Pedro I e Dom Pedro II foram reis do Egito. E eles eram ciganos. Isso aí é os seus avós que já contavam. Contava e era pura certeza, não tinha erro por meio. E Dom Pedro I e Dom Pedro II foram reis do Egito. Ô, seu Genesi, outra coisa que a gente ouve muito falar dos ciganos. Os ciganos, por onde eles passaram, eles deixaram uma carga cultural muito grande. Por exemplo, a dança flamenca na Espanha é uma dança cigana. Tem os Gypsy Kings, que são aqueles cantores conhecidíssimos. O Tairone Cigano, que é aquele cantor que está fazendo um sucesso imenso. Então, por que? Eu queria saber o seguinte, por que os ciganos têm essa facilidade toda com a cultura, com a música, com a dança, por onde passa, revoluciona. Isso não só agora, também nos séculos passados, no Egito, na Espanha, por onde passou, os ciganos se revelaram com essa questão de música, de dança, de bem-estar. Então, por favor, quem é que pode dar uma explicação aqui? Diga lá. Fala. Dá para o senhor me explicar só mais umas coisinhas? Pois não. Explica. Por que os ciganos, eles se dão tão bem com a música, sabe cantar, sabe dançar, sabe alegrar, sabe... Por que essa alegria vem de dentro, como é que é? Essa alegria vem de dentro, vem das antigas, que nem chamam os povos mais novos. Os ciganos, todos os ciganos gostaram sempre de cantar, usar instrumento musical, tocar, e sempre as mulheres se dedicavam a dançar. Quando os homens estavam tocando, se alegrando. Que nem o doutor diz mesmo, vem de dentro mesmo, vem do cigano mesmo. Ninguém chega para ensinar nada ao cigano, nem linguagem, nem instrumento, nem dança. A dança da gente é porque a maioria, se mora agora em cidade, nem nós mesmos aqui, a gente curte muito essas festas que vem, fim de ano. Essas coisas, prefeitas que tem organizado, a gente sempre dança essa dança normal, forró lento, forró rápido, música lenta, sertanejo. Mudamos por um lado, mas tem muitos que por aí, ciganos que dançam a dança das antigas mesmo, sempre leva a cultura para um outro. Inclusive, daqui a pouco, nossos amigos ciganos vão dar aqui uma palhinha pra gente. E você que quer conhecer um pouquinho da música cigana, você vai ter uma bela oportunidade de ver os ciganos aqui tocando violão, dando um verdadeiro show. Dona Zefinha, me diga uma coisa. Fale um pouquinho da dureza que era viver como cigano antigamente, nas estradas, sem água, sem eletricidade, numa barraca de lona. E fala um pouquinho dessa vida, como Era sofrimento da gente. Nós chegávamos debaixo de um pau, tinha uma sombrinha, a gente botava para as crianças. Morrendo de fome, nós pegávamos aqueles potinhos e botávamos na cabeça. Ia buscar água para fazer aquele comer, para aquelas crianças comerem. Tá entendendo? E do meio por fim, fazer como a história que diz. A gente às vezes pegava uma galinha num terreiro, comia, matava e comia para dar dos meus filhos. Eu não vou mentir. E assim, sempre também os ciganos tiveram uma tradição de trabalhar com cavalo, né? Comprando cavalo, vendendo cavalo. Por que essa alegria toda com cavalo? Porque não era boi, porque não era... Era cavalo e jumento, cavalo e jumento. Por que isso, hein? Porque nós chegávamos na frente, dava o jumento com um bode, nós matávamos, comia. Um litro de farinha, para dar comer, eles pediam para comer e nós comer também. Muito bem, é assim que se dá. E era um animal fácil de sobreviver à seca, cavalo e gado na seca. Como é que sobrevivia um gado, cigano criando gado numa seca? Acho que a tribo já matava e comia antes de morrer. E o gado de farinha era furagem.
Agora, me diga uma coisa, seu Genesi, como é que vocês eram recebidos? Vocês chegavam na cidade e montavam um acampamentozinho. Eu me lembro como se fosse hoje, que lá em Iguaraci, vocês montavam um acampamento na frente de uma serraria. Mas me diga uma coisa, como era? Você chegava na cidade, era bem recebido, ou o pessoal já ficava logo com medo, não queria nem falar com vocês? Como era mais ou menos quando chegava na cidade? Tinha uns poucos de gente que ficava sem mais, tinha outros que já chegava junto da gente. Pra conversar? Para conversar, fazia amizade, a gente chegava, ia no delegado, conversava com ele, delegado, nós estamos por aqui, passar um dia aqui, respeitando, tratando bem. O delegado dizia, pois não, fique direitinho aí, não deixe ninguém malinar, fazer besteira, e pode contar comigo, era assim. Ô, seu Genesi, e tinha uma história do rei dos ciganos também, era? Ou o chefe dos ciganos? Como era? Tinha um chefe que mandava em tudo, não mandava? Como era? O chefe mandava. O chefe era um dos mais velhos. Isso aí. Ele dirigia a tribo de ciganos pelo mundo andando. O chefe, ele chegava no lugar, ele passava, olha, aqui você não vai, por mais ruim, por ruim que tivesse, se você fizer um dano aqui, qualquer pessoa aqui, eu lhe meto na cadeia, lhe dou um processo. Que não obedecia, doutor, que ia fazer as loucuras, o chefe empurrava para fora. E aí ele ficava excluído do grupo, ele né? Ele ficava excluído do grupo. Ia embora. E já caçava outros bandidos amigos dele para lá que tivesse. Mas o cigano legítimo aqui, o do Pernambuco, aqui do Brasil, ele não aceitava o roubo. Se tivesse um no meio ladrão, ele via se empurrar para fora. Ô, seu Genesi, quando vocês encontravam com outros grupos de ciganos no meio das estradas, no meio das cidades por aí, se cumprimentava, se falava, perguntava se era parente, às vezes não tinha nada de parente, não era? Mas também não se misturava não ficava amigo não. Não se misturava, mas sempre tinha aquele bate-papo, que às vezes não era inimigo. Sei. A gente tinha aquela alegria quando topava outra tribo de cigano, amigo, né? Conversava por ali, ficava ali, às vezes um dia, dois, quando ele estava naquela cidade, ele também ia para ela, ficava se comunicando. Mas quando ia para viajar, ele viajava com a turma dele para lá e o outro para outro. Eu entendo. Era definido. E quando se topava uma turma de cigano inimigo, quando morria era 10, 12. Como eram essas brigas de cigano? Outro dia o senhor me disse que amarrava uma camisa na outra e aí... E a faca comia. Que briga velha doida da Navarra? Você amarrar uma camisa na outra... Era que os ciganos de primeiro eram doidos mesmo. Eles amarravam uma camisa assim quando queria brigar com o outro, dizia agora professor, a faca estou pra mim. Aí metia a faca nos outros, caiu os dois pra lá. Eita! Era desse jeito. E se trancava num quarto também? Se trancava em qualquer canto do mundo, o cigano mais velho brigava amarrado, como na história. Podia amarrar e dar uma arma que eles ainda brigavam. Morria gente. Era desse jeito. Ave Maria. É por isso que eu vou te contar uma coisa. Eu mesmo não vou querer brigar com um cigano nunca, porque os cabas são valentes mesmo. Quando brigava, saía 10, 12 mortos. Não era saía. Agora não era toda briga não, né? Toda tribo de cigano que era inimigo não. Tinha umas tribos que eram inimigos. E outras não. Mas quando topava inimigo com inimigo, não conversava mais não. Era outras conversações, era bala zoando, não conversava. Agora ali podia morrer menino, mulher, o que estivesse na boca de uma arma do cigano morria. Eita! Não escolhia não, doutor, é certo. Vamos fazer umas perguntas aqui para os mais velhos da tribo. Primeiro, por que se chama tribo? Por que esse nome tribo? É porque eram vários grupos de ciganos? Era. Como é isso? É porque era muita família de ciganos. Em cada lugar, em cada estado tinha aquela turma. Aí o povo começaram a chamar de tribo. Cada cigano aqui dominava 100, 200 ciganos, um só. Em cada tribo. Ficou uma tribo de cigano pulando, tribo de cigano gritando pra cá, pra Paraíba, Rio Grande, todo canto, é tribo. É desse jeito. Vamos lá, vamos bater aqui, vamos só pra vocês verem. Eu queria que vocês vissem como é interessante os ciganos batendo um papo. Seu Genesi, por favor, bata um papo com as pessoas aqui, só pro pessoal de casa ver a língua de vocês. Se vocês têm uma língua própria, é uma língua que
é uma língua interessante, uma língua hindu que veio da Índia e que é falada hoje no sertão pernambucano. Veja que diversidade nossa cultura tem. Então eu vou pedir para vocês baterem um papo, depois a gente vai colocar, depois vocês dizem o que significa, tá certo? Na linguagem. Pode conversar aí que nós vai gravar. Qualquer coisa, vai conversando aí. Senta ali, melhor. Ele vai ser traduzido. Olha, Beto, o chucá, tá vendo? Tá vendo aquele daqui que o chucá da cai? Não reparou, querendo que nós... Querendo. É bom mesmo, mas... É bom. Aí o que foi que o senhor falou? O que foi que eu falei? Ah. Que nós estamos votando, nós moramos aqui em Oricuri, nós temos que votar com o Mil Ramos, que é um homem muito bom, muito amigo da gente. Nós temos que dar o valor. Um juquê é um cachorro, na nossa linguagem, é um cachorro. Ah. É um cachorro. Me diga uma coisa, axila guí. É no mundo uma braguinha. É verdade. Axila guí, sabe o que é, doutor? Ah. É o cabo que gosta de comer rapadura, aguinha, uma rapadura. E braguinha É nossa linguagem. Uma cabra. A cabra tava comendo a rapadura, lambendo a rapadura. Oi, doutor. Nós que dela grai, nós que dela lulom, Vai falando, nós vai que dela falando. pusca, nós parruda tibau, parruda grais, parruda lulom, tá vendo? Bastador, tá vendo? De sarão nós parruda. Mas só que a tunça não pode janeada do Funac. A tunça ciliada por não. Não, mas as pães... Aceito não pode chegar. Aí, doutor, eu tô dizendo, nós compramos animal, nós vendemos, nós negociamos com burro, com cavalo, com jumento, com carro, com bicicleta, com moto, isso aí nós negociamos tudo. Teve cavalo para negociar, moto para negociar, não se Negocia negocia. tudo. Assalto de banco não é com nós. Assalto de casa não é com nós. Tá vendo? Cigano nunca praticou isso aí. Tá vendo? Pegar uma pessoa de refém não é com cigano. Tá vendo? A vida cigana é uma vida, não mexendo com ele, uma vida tranquila. Tá vendo? Não mexe com a vida de ninguém. E eu tenho que tirar a vida do ser humano. Cada capa a sua vida, nós nunca matamos ninguém para roubar. Aí nunca levamos ninguém de refém para roubar. A nossa vida é uma vida. Não vinha mexer com nós, não temos homem melhor do que nós. Olha, gente, daqui a pouco a gente tá. Eu vou dar uma palhinha na parte do violão, que eles estão loucos aqui pra tocar um violãozinho. Mas eu queria mostrar a vocês que cultura tão rica. Então, quero agradecer a todos aqui. Vocês observem nas imagens a fisionomia, a genética é uma genética diferente da genética do sertanejo. A gente nota que é uma linhagem mais oriental. Então, fique com a gente, que a gente vai continuar o programa e daqui a pouco a gente volta com